Você sabia que 99% das mortes após os 75 anos se resumem a poucas causas principais? Muitos acreditam que o falecimento em idade avançada é algo simplesmente natural, mas a verdade é que a maioria das fatalidades resulta de riscos evitáveis, riscos frequentemente ignorados até ser tarde demais. O problema é que quando a maioria das pessoas percebe o que está acontecendo, sua saúde já se deteriorou e suas opções se tornaram limitadas. Mas se você compreender esses perigos agora, poderá tomar medidas para se proteger e prolongar sua vida de maneiras que jamais imaginou. Neste vídeo, vamos desvendar as 5 principais causas de morte após os 75 anos. Aquelas responsáveis por quase todas as fatalidades nessa faixa etária. Algumas podem parecer óbvias, enquanto outras podem surpreendê-lo. Mas uma coisa é certa: conhecê-las é o primeiro passo para preveni-las. Estas não são apenas estatísticas. Elas representam vidas reais, famílias reais e escolhas reais que podem significar a diferença entre lutar contra problemas de saúde ou viver uma vida longa e plena. Permaneça até o final, porque essas 5 causas não são inevitáveis. De fato, fazendo pequenas, porém significativas mudanças, muitas pessoas reduziram significativamente seus riscos, mantiveram sua independência por mais tempo e adicionaram anos, às vezes décadas, às suas vidas. As decisões que você toma hoje podem determinar o quão forte, ativo e independente você permanecerá nos anos seguintes. Agora, vamos começar. Doenças cardíacas. Em primeiro lugar, doenças cardíacas. As doenças cardíacas permanecem a principal causa de morte para pessoas acima de 75 anos. E ainda assim, muitos não percebem o quanto de controle eles realmente têm sobre isso. O coração é um músculo, e como qualquer músculo, ele permanece forte com os cuidados certos, ou enfraquece com anos de negligência. O problema é que você nem sempre sente os sinais de alerta até que o dano já esteja feito. Muitas pessoas assumem que a lentidão, o cansaço ou a falta de ar são apenas parte do envelhecimento. Mas, na realidade, esses podem ser sinais de que seu coração não está tão forte quanto costumava ser. E isso é algo que vale a pena prestar atenção. Um dos maiores contribuintes para as doenças cardíacas é a pressão alta. Com o tempo, ela coloca uma pressão enorme em suas artérias, forçando seu coração a trabalhar mais do que deveria. A parte complicada é que você não sente. Não há dor. Nenhum sintoma óbvio, nada que lhe diga para tomar uma atitude até que um ataque cardíaco ou um derrame force a questão. É por isso que tantas pessoas, acima de 75 anos, se veem repentinamente no hospital, se perguntando como chegaram lá quando se sentiam bem apenas alguns dias antes. Outro grande culpado é a má alimentação. Décadas de alimentos processados, excesso de sal e gorduras não saudáveis cobram seu preço lentamente, obstruindo as artérias e reduzindo a circulação. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Isso não é apenas sobre evitar alimentos ruins, é também sobre comer os certos. Seu coração precisa de combustível para se manter forte, e se suas refeições carecem de nutrientes que beneficiam a saúde do coração, o dano acontece muito mais rápido do que você imagina. E então há a falta de movimento. O coração não foi feito para ficar parado o dia todo. Quando você para de se mover, sua circulação diminui, seus músculos enfraquecem e seu coração não recebe o exercício de que precisa para se manter forte. Você não precisa correr maratonas, mas permanecer ativo da maneira que funciona para você, seja caminhando, esticando ou mesmo fazendo exercícios simples na cadeira, mantém seu coração bombeando eficientemente e reduz dramaticamente o risco de doenças cardíacas. O maior erro que as pessoas cometem é assumir que as doenças cardíacas são apenas destino. Elas ouvem falar de parentes que tiveram ataques cardíacos ou assumem que é apenas o que acontece com a idade.
Mas a verdade é que pequenas escolhas consistentes se somam. A comida que você come, a forma como você se move, o estresse que você gerencia, tudo isso desempenha um papel em manter seu coração forte ou começar a falhar. Se você tirar uma coisa daqui, que seja esta, você tem mais poder sobre sua saúde cardíaca do que imagina. As escolhas que você faz hoje podem determinar o quão forte seu coração permanecerá nos anos seguintes. E o melhor momento para começar a protegê-lo é agora. Quedas e lesões. Em segundo lugar, quedas e lesões. Um dos riscos mais perigosos e negligenciados após os 75 anos não é uma doença. É uma queda. Acontece em um instante. Um passo em falso, um momento de tontura, um piso escorregadio e, de repente, tudo muda. Uma fratura no quadril, uma lesão na cabeça ou mesmo um hematoma aparentemente menor podem rapidamente se transformar em um evento grave e potencialmente fatal. E o perigo real é que a maioria das pessoas não percebe o quão vulneráveis são até ser tarde demais. Aqui está algo chocante. Quedas são uma das principais causas de mortes relacionadas a lesões em idosos. Elas representam milhões de visitas ao pronto-socorro a cada ano. E para muitos, uma única queda leva a um declínio do qual eles nunca se recuperam totalmente. Uma fratura no quadril pode significar meses na cama, perda de independência e aumento do risco de infecções e complicações. Mas apesar de quão comum isso seja, a maioria das pessoas não leva a prevenção de quedas a sério até que elas ou alguém que amam experimente uma em primeira mão. O problema é que, à medida que envelhecemos, nosso senso de equilíbrio, força muscular e tempo de reação diminuem gradualmente. Mas como isso acontece tão lentamente, nem sempre notamos. Você pode se sentir bem andando pela sua casa, fazendo suas rotinas diárias, mas então, um dia, você alcança algo, perde o equilíbrio e a gravidade assume o controle. O corpo simplesmente não se recupera com a mesma facilidade de antes. E o que costumava ser um tropeço menor agora pode resultar em lesões devastadoras. E aqui está algo que piora ainda mais. O medo de cair leva a mais quedas. Muitos idosos, depois de vivenciar um susto, começam a evitar completamente o movimento. Eles param de fazer caminhadas. Eles evitam escadas. Eles limitam sua atividade por medo. Mas quanto menos você se move, mais fracos seus músculos se tornam. E quanto mais fracos seus músculos se tornam, maior a probabilidade de você cair. É um ciclo vicioso e pode rapidamente roubar sua independência. Mas aqui estão as boas notícias. Quedas não são inevitáveis. Na verdade, existem maneiras simples, mas eficazes, de reduzir dramaticamente seu risco. Fortalecer suas pernas e seu core, melhorar o equilíbrio e fazer pequenos ajustes em sua casa, como melhor iluminação, tapetes antiderrapantes e corrimãos resistentes, podem significar a diferença entre permanecer ativo e independente ou enfrentar uma lesão que muda a vida. Outro fator negligenciado são os efeitos colaterais dos medicamentos. Muitas receitas causam tontura, sonolência ou alterações na pressão arterial que aumentam a probabilidade de quedas. Se você já se levantou muito rápido e se sentiu tonto, esse é seu corpo avisando que algo precisa ser ajustado. Conversar com seu médico sobre seus medicamentos, certificar-se de que eles não estão trabalhando contra você e estar atento a como eles afetam seu equilíbrio pode salvar sua vida. Cair não é apenas tropeçar em algo. É sobre se manter forte, estável e consciente das pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. Porque, após os 75 anos, uma única queda pode mudar tudo. E tomar as precauções certas hoje pode significar anos de mobilidade contínua, independência e uma qualidade de vida muito maior. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor, comente o número 2 abaixo para me deixar saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu,
Eu recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informá-lo e inspirá-lo. Agora, vamos prosseguir. Doenças respiratórias. Número 3. Doenças respiratórias. Respirar é algo que damos como certo até que se torne difícil. À medida que envelhecemos, nossos pulmões não funcionam com a mesma eficiência de antes. E até mesmo problemas respiratórios menores podem se tornar graves rapidamente. O que começa como uma tosse simples ou falta de ar pode levar a condições crônicas, infecções e até mesmo hospitalização. E após os 75 anos, as doenças respiratórias se tornam uma das principais causas de morte, não porque são inevitáveis, mas porque são frequentemente ignoradas até ser tarde demais. Um dos maiores perigos é a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que inclui enfisema e bronquite crônica. Com o tempo, as vias aéreas ficam inflamadas, tornando cada vez mais difícil respirar. Muitos idosos ignoram sintomas como tosse frequente, chiado ou falta de ar, supondo que seja apenas uma parte normal do envelhecimento. Mas, na realidade, esses são sinais de alerta de que seus pulmões precisam de ajuda. E então há a pneumonia. Pode parecer apenas mais uma infecção, mas para adultos mais velhos, a pneumonia é muito mais perigosa. O que começa como um resfriado ou congestão torácica leve pode rapidamente se transformar em uma condição que ameaça a vida, porque a capacidade do corpo de combater infecções enfraquece com a idade. Muitas internações após os 75 anos são causadas por pneumonia. E em muitos casos, a infecção leva a um rápido declínio da saúde, do qual alguns nunca se recuperam totalmente. Outro risco importante é a má qualidade do ar. Ao longo dos anos, a exposição à poeira, poluição e fumaça passiva cobra seu preço nos pulmões. Mesmo dentro de casa, coisas como mofo, caspa de animais de estimação e poluentes internos podem piorar os problemas respiratórios sem que você perceba. E se você já tem condições como asma ou DPOC, esses irritantes pioram ainda mais os sintomas. Fazer pequenos ajustes, como melhorar a qualidade do ar interno, usar purificadores de ar ou evitar a exposição à fumaça, pode proteger significativamente seus pulmões. Uma das maneiras mais simples, mas eficazes de manter seus pulmões fortes é permanecer ativo. Muitas pessoas não percebem que os pulmões, como qualquer outra parte do corpo, precisam de exercícios para funcionar adequadamente. Quando você se move, seus pulmões se expandem totalmente, mantendo-os saudáveis e limpando o acúmulo de muco. Mas quando você fica sentado por longos períodos, seus pulmões não estão trabalhando tanto, tornando você mais vulnerável a infecções e enfraquecendo a função pulmonar com o tempo. Mesmo atividades leves, como caminhar ou alongar, podem manter seus pulmões mais fortes por mais tempo. Outro fator crucial é tomar as vacinas corretas. Muitos idosos subestimam a importância das vacinas contra pneumonia, gripe e outras doenças respiratórias. Mas essas precauções simples podem reduzir drasticamente o risco de infecções graves. Não se trata apenas de evitar um resfriado ruim, é sobre prevenir complicações que podem levá-lo ao hospital ou pior. Um pequeno passo, como manter-se atualizado com as vacinas, pode significar a diferença entre uma doença leve e uma crise de saúde grave. Respirar nunca deveria ser uma luta, mas para muitas pessoas acima de 75 anos, é. Não porque tem que ser, mas porque elas não tomam medidas cedo o suficiente. Seus pulmões estão com você a cada segundo de sua vida, trabalhando para mantê-lo vivo. Cuidar deles, fortalecê-los e protegê-los de infecções é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para prolongar sua saúde e independência. Derrame número 4. Derrame. Um derrame acontece repentinamente, sem aviso prévio e em um instante. A vida pode mudar para sempre.
é uma das principais causas de morte após os 75 anos. No entanto, muitas pessoas não percebem quantos sinais de alerta precoces e fatores de risco estão sob seu controle. O problema é que um derrame nem sempre lhe dá uma segunda chance. Uma vez que acontece, o dano é frequentemente permanente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Até 80% dos derrames podem ser prevenidos. Isso significa que as escolhas que você faz hoje podem determinar se você permanece independente ou sofre um evento que altera sua vida. Um derrame ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é repentinamente bloqueado ou um vaso sanguíneo se rompe. Quando isso acontece, as células cerebrais começam a morrer em minutos. Quanto mais tempo o cérebro fica privado de oxigênio, maior o dano. Alguns derrames são pequenos, causando apenas confusão temporária ou fraqueza leve. Mas outros deixam as pessoas paralisadas, incapazes de falar ou completamente dependentes de outras pessoas. E em muitos casos, um derrame é fatal. Um dos maiores fatores de risco é a pressão alta. Com o tempo, muita pressão nas artérias as enfraquece, tornando-as mais propensas a se romper ou serem bloqueadas. E assim como acontece com as doenças cardíacas, a pressão alta muitas vezes não apresenta sintomas. É por isso que tantas pessoas andam por aí completamente inconscientes de que estão em risco até que um derrame ocorra repentinamente. Outra causa importante são as arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, FA. Muitos idosos experimentam isso sem perceber. E quando o coração bate irregularmente, o sangue pode se acumular e formar coágulos. Se um desses coágulos viajar para o cérebro, pode causar um derrame em um instante. A boa notícia é que um simples exame médico pode detectar esses problemas precocemente, e o tratamento pode reduzir seu risco drasticamente. E então, há a dieta e o estilo de vida. Comer muitos alimentos processados, excesso de sal e gorduras não saudáveis aumentam a probabilidade de derrames, enquanto a falta de movimento permite que o sangue engrosse e a circulação diminua. A melhor maneira de reduzir seu risco é permanecer ativo, comer alimentos ricos em nutrientes e manter a pressão arterial saudável. Pequenas mudanças, como adicionar vegetais de folhas verdes, reduzir o consumo de sódio e beber mais água, podem fazer uma grande diferença. Uma coisa que muitas vezes é negligenciada são os mini-derrames ou ataques isquêmicos transitórios, AIT. Se você já teve um momento repentino de fraqueza, dificuldade para falar, visão turva ou confusão, mesmo que desapareça, não ignore. Procurar atendimento médico imediatamente pode significar a diferença entre prevenir um derrame e sofrer suas consequências devastadoras. O mais importante a lembrar é que você tem o poder de reduzir seu risco de derrame. Verificar sua pressão arterial regularmente, manter uma dieta saudável para o coração, permanecer ativo e reconhecer os sinais de alerta precoces podem ajudá-lo a permanecer independente e evitar os efeitos devastadores de um derrame. Quanto mais cedo você tomar medidas, maiores serão suas chances de se proteger. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor, comente o número 4 abaixo para me deixar saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, eu recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informá-lo e inspirá-lo. Agora, vamos prosseguir. Declínio cognitivo e complicações relacionadas. Número 5. Declínio cognitivo e complicações relacionadas. Uma das realidades mais devastadoras do envelhecimento é a lenta perda de memória, raciocínio e independência. O declínio cognitivo não acontece da noite para o dia. Ele se instala lentamente, fazendo pequenas mudanças que são fáceis de descartar no início. Mas, com o passar dos anos,
Esses pequenos lapsos se transformam em algo mais sério. A capacidade de administrar tarefas diárias, reconhecer rostos familiares ou tomar decisões acertadas começa a diminuir. E para muitos, não é apenas um inconveniente, mas sim algo que ameaça a vida. Demência e doença de Alzheimer não afetam apenas a mente, mas também colocam todo o corpo em risco. À medida que a função cognitiva diminui, também diminui a capacidade de cuidar da própria saúde. Coisas simples como lembrar de tomar medicamentos, comer refeições balanceadas ou reconhecer sintomas de uma doença tornam-se cada vez mais difíceis. Muitos idosos com demência esquecem de beber água suficiente, levando a uma desidratação perigosa. Outros podem comer muito pouco ou muito, causando deficiências nutricionais ou ganho de peso que aumenta seu risco de outras condições graves. Mas um dos maiores perigos são os acidentes. Esquecer de desligar o fogão, deixar a porta destrancada à noite ou vagar ao ar livre em condições inseguras. Esses são todos os riscos que se tornam mortais à medida que o declínio cognitivo progride. E para muitos idosos, isso leva a uma realidade trágica: a perda de sua independência. Eles podem não ser mais capazes de viver sozinhos com segurança e sem os cuidados adequados, sua saúde diminui ainda mais rápido. A parte mais assustadora é que muitas pessoas não percebem que estão experimentando declínio cognitivo até que ele já esteja avançado. Sinais precoces, como esquecer nomes, ter dificuldade em acompanhar conversas ou perder objetos importantes, são frequentemente descartados como apenas parte do envelhecimento. Mas, na realidade, esses pequenos sinais de alerta são a maneira do seu cérebro de lhe dizer que algo está mudando. Quanto mais cedo você tomar medidas, maiores serão suas chances de retardar a progressão e manter uma mente aguçada e saudável por muitos anos. Uma das melhores maneiras de proteger seu cérebro é permanecer mentalmente ativo. Assim como os músculos do seu corpo, o cérebro precisa de exercícios para se manter forte. Ler, aprender novas habilidades, fazer quebra-cabeças ou até mesmo ter conversas profundas mantém seu cérebro engajado e reduzem o risco de declínio cognitivo. E aqui está algo que muitas pessoas ignoram. O exercício físico é tão importante para a saúde do cérebro quanto a atividade mental. O movimento aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que ajuda a proteger a memória e a função cognitiva. Outro fator-chave é a interação social. O isolamento e a solidão aceleram o declínio mental drasticamente. Ter conversas regulares, encontrar amigos e manter-se engajado com uma comunidade pode literalmente ajudar a manter seu cérebro mais aguçado por mais tempo. Quanto mais você desafia sua mente com novas experiências e interações significativas, mais resiliente ela se torna. E, claro, a dieta desempenha um papel importante. O que você come afeta diretamente a saúde do cérebro. Ácidos graxos ômega 3, antioxidantes e vitaminas encontrados em alimentos como vegetais de folhas verdes, frutas vermelhas e nozes ajudam a proteger contra o declínio cognitivo. Por outro lado, muitos alimentos processados, açúcar e gorduras não saudáveis contribuem para a inflamação no cérebro, aumentando o risco de demência. Um cérebro saudável começa com um corpo saudável e as escolhas que você faz hoje podem moldar como você pensa e funciona nos anos seguintes. Perder a função cognitiva não é uma parte inevitável do envelhecimento. Ao tomar as medidas certas agora, mantendo sua mente e corpo ativos, mantendo-se socialmente engajado e fazendo escolhas alimentares inteligentes, você pode reduzir significativamente seu risco. Seu cérebro é como qualquer outra parte do seu corpo. Quanto mais você cuida dele, mais forte ele permanece. Considerações finais. Ao concluirmos este vídeo, reserve um momento para pensar em tudo o que abordamos.
doenças cardíacas, quedas, problemas respiratórios, derrame e declínio cognitivo. Essas 5 causas são responsáveis por quase todas as mortes após os 75 anos. Mas aqui está o que é importante lembrar. Elas não são inevitáveis. A maioria das pessoas não percebe o quanto de controle elas realmente têm sobre sua própria saúde. E quando percebem, muitas vezes é tarde demais. A verdade é que pequenas escolhas consistentes, a partir de hoje, podem adicionar anos de força, clareza e independência à sua vida. Ninguém quer pensar sobre o envelhecimento, mas ignorar esses riscos não os faz desaparecer. A boa notícia é que a conscientização lhe dá poder. Conhecer os sinais, tomar medidas preventivas e priorizar sua saúde significa que você não precisa viver com medo do que está por vir. Em vez de se concentrar em limitações, você pode se concentrar em longevidade, força e aproveitar a vida ao máximo. Agora, pense em seus próprios hábitos diários. Existem áreas em que você poderia fazer pequenas melhorias? Talvez seja comer mais saudável, se mover mais, fazer check-ups regulares ou manter-se social e mentalmente ativo. Seja o que for, lembre-se disso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mesmo um pequeno passo na direção certa pode colocá-lo no caminho para uma melhor saúde e uma vida mais longa e plena. Nesta fase da vida, seu bem-estar é seu maior trunfo. Quanto mais você o protege, mais você pode aproveitar o tempo com seus entes queridos, manter sua independência e viver sem medo de problemas de saúde evitáveis. Cada dia é uma oportunidade para cuidar de si mesmo. E as escolhas que você faz hoje podem determinar o quão forte e capaz você permanecerá nos anos seguintes. Obrigado por se juntar a nós hoje. Adoraríamos saber de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como você planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informá-lo e inspirá-lo. Obrigado.